uma casa que virou museu. E quem vai contar essa história pra gente é o artista plástico, diretor do museu e também historiador AG Pinheiro. É isso, AG? É isso aí. É aquilo, uma casa sem história não tem memória. Então, eu acho que o museu tem muito a nos contar. Vamos lá? Vamos juntos! A beleza arquitetônica do prédio deixa claro que um dia ele foi um palácio. Eu creio que o surgimento do prédio, né, do então chamado Palácio Marcos Conder, tem seu início justamente no conflito político no Brasil da transição entre Império e República, né? Quando foi instalado em 15 de novembro de 1899 a República no Brasil, por exemplo, Itajaí não acreditava ainda que o rei estava deposto, né? De maneira que oficialmente a República chegou em Itajaí ou foi instalada em Itajaí no ano de 1900. Desde então, né, passado 23 anos, iniciou a construção desse palácio, justamente para abrigar os três poderes, que é o que caracteriza a República, né, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Salão Nobre Rui Barbosa, esse espaço a qual estamos, né, abrigou então esses três poderes, né? Temos aqui objetos como a cadeira do réu, né? Temos objeto como a primeira urna de votação, né? Artigos como um mobiliário como uma chapeleira, né? Que traduz nesse momento como era imperioso apenas o homem na política e não a mulher. Então são esses vestígios, né, que começam a demarcar a história, né, e a memória e a identidade do povo itajaiense. O Poder Judiciário foi o primeiro a deixar o prédio em 1956, o Executivo em 73. A Câmara de Vereadores funcionou neste salão até 1999. Até um presidente da República pisou por aqui. Então, essa foto retrata entre tantos presidentes que já visitaram Itajaí, mas historicamente assim a que se configura mais no passado foi a vinda do então presidente Getúlio Vargas, em 1940, onde subiu as escadarias do palácio e acenou ao público, né? Então, não é à toa que levou o título de pai dos pobres, né, na época. No piso térreo há espaço para exposições temporárias. Vamos embora no passado, porque lá é outro astral. E uma justa homenagem ao poeta Marcos Conder Reis. O salão principal abriga peças que eram comuns no cotidiano do passado. Essa exposição principal, ela se compõe de objetos que apresentam nichos, né, da história de Itajaí. Então, por exemplo, o estar, nós temos aqui um aparador com dois objetos que era movido a querosene, né? Na época não se tinha ainda energia elétrica. Objetos da área da comunicação, como a chegada do rádio em Itajaí, que foi uma febre, né? Posteriormente a vinda da TV. Elementos como o tempo, né? O relógio era um bem precioso, um equipamento fundamental para esse registro, né? Aqui ao lado temos aqui a área de lazer, né, dos jogos, temos mobiliário de costura, temos a área da indumentária masculina e feminina. Aqui é a área intelectual da cidade, ou aqueles que se faziam intelectuais, né, com o uso dos equipamentos de época, como a máquina, como o telefone, o mata-borrão, a escrivaninha, da moeda também de época, quais os recursos utilizados e a economia de época principalmente. Aqui ao fundo temos a composição do nicho da área da educação, quando surgiu em 1913, né, com a vinda do Grupo Escolar Vitor Meirelles de Itajaí, uma primeira escola multisseriada, né, com disciplinas distintas. Até o porão do museu ganhou vida e cores. Onde você pisa, Engenharia do Habitat, na verdade nasceu em homenagem ao aniversário da cidade em junho último, né? E contamos com a participação do artista plástico Luiz Huberti, onde compôs os seus desenhos em lápis de cor. Partindo daí, eu utilizei a obra do Huberti nem em reproduções em banner, né, para fazer justamente o detalhamento dos elementos arquitetônicos que compõem, as curiosidades que compõem cada patrimônio desse, né, como, por exemplo, a Igreja Imaculada Conceição, composta de cal, conchas, areia, né,
o negro alforreado Simeão, que foi o grande mestre de obras, o Agostinho Alves Ramos, que foi possível a ele a fundação da cidade. Então, na verdade, esse universo, essa exposição que se encontra no subsolo do museu, traz à tona toda essa curiosidade do porquê que os prédios eram construídos assim, né? A função de cada elemento arquitetônico desse, de maneira que isso venha a valorizar, a preservar e entender do porquê da preservação do patrimônio, porque nós não preservamos aquilo que não conhecemos. Ao contrário do pensamento popular, parece que museu não vive só de passado. Paralelamente, aproveitando um vídeo desenvolvido pelo Porto de Itajaí, como uma proposta, na verdade, onde traz pensando Itajaí no futuro, né? Então, fazer esse contraponto entre o passado e a ideia de planejamento, né? Tão fundamental e importante nesse momento, no momento em que Itajaí, em uma década, ela cresceu em torno de 100 mil habitantes. Então, esse contraponto é levar ao questionamento da importância de pensarmos Itajaí no futuro, mesmo antes de levantar um tijolo ou um concreto armado. Conhecer o Museu Histórico de Itajaí com seus afrescos e peças únicas é literalmente entrar no passado, já que o palácio por si só é um marco histórico do Brasil. Lambe o castelo de areia na beira do mar.